gente faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Tabuado, além dos nossos canais nas redes sociais. Eu, Daniele Escher, e a jornalista Lígia Sábica estamos nos estúdios da CBN Campo Grande para mais uma entrevista da rodada com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul. Bom dia! As nossas entrevistas foram programadas para levar informação a quase 800 mil eleitores aptos a votar nesses municípios de cobertura do Grupo RCN. A rodada já contemplou os candidatos Jefferson Bezerra, do Agir, Anísio Tocquil, do PSOL, Luiz Henrique Mandetta, do União, e o juiz Odilon, do PSD. Pelas regras, o candidato da sigla com representatividade na Câmara Federal terá 40 minutos para responder aos nossos questionamentos e expor suas ideias. Hoje nós recebemos aqui a candidata do PP, Tereza Cristina. Bom dia. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia, Anderson, Gidial. E a todos que nos assistem, nos ouvem, todos que estão aí acompanhando pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui na CBN, podendo conversar com vocês e falar um pouquinho, né? Eu acho que nós estamos num período eleitoral, todo mundo quer conhecer os candidatos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Essa é a proposta. Tereza Cristina Correia da Costa Dias é de Campo Grande, tem 68 anos, casada, mãe de 2 filhos, formada em agronomia, com forte presença aí no agronegócio. Por 7 anos esteve como secretária estadual de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo, né, aí de Mato Grosso do Sul. Em 2014 se elegeu deputada federal e foi aí a primeira mulher a presidir a Frente Parlamentar da Agropecuária. E foi reeleita deputada federal em 2018. No ano seguinte, assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E este ano retornou aí à Câmara Federal para concluir o mandato e agora disputa a vaga ao Senado. Candidata, a sua relação com a política começou aí com gerações passadas, né? Tem um histórico aí. O seu bisavô, Pedro Celestino, foi deputado, senador, governador pelo antigo Mato Grosso. O avô, Fernando Correia da Costa, foi prefeito de Campo Grande, senador e governador. Agora, senhora, caso eleita senadora, qual é a contribuição que a senhora pretende deixar aí para a população sul-mato-grossense? Bom, o Senado Federal é a casa, né? A Câmara Alta, assim chamada, onde todas as grandes discussões sobre o país, né, são levadas para que possamos pensar nos próximos anos. Eu acho que essa próxima legislatura ela será muito importante para os destinos dos próximos 50 anos do nosso país. E, é claro, o senador por Mato Grosso do Sul ele tem que ver as questões diretamente também que afetam o seu estado, né, dentro deste contexto nacional. E eu fui uma deputada federal de primeiro mandato atuante, como você disse, fui a primeira presidente mulher da Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, onde eu pude realmente, dentro do meu conhecimento, ajudar muito o meu estado também e o Brasil, né? E agora eu acho que no Senado eu tenho uma contribuição maior a dar, né? Não só no segmento da agropecuária, que eu conheço e pude ter, até fui ministra da Agricultura, então eu conheço não só o nosso estado, mas também o nosso país. Mas eu posso contribuir muito com a minha experiência como deputada por 2 mandatos, como ministra da Agricultura e como pessoa, né? Como cidadã, né? Contribuir em muitas áreas que nós precisamos para o nosso estado e para o nosso país. Então, quero levar a minha vontade de trabalhar pelo meu estado, né? A minha experiência parlamentar e do executivo, que fui no estado e no executivo federal, para contribuir
para que o Senado Federal possa andar na modernização. Olha, nós temos muita coisa que o Senado precisa fazer, que a Câmara também tem feito, e eu estou vendo lá a produtividade que hoje tem na Câmara Federal. E a gente tem que levar essa produtividade também ao Senado, que é uma casa que olha com mais cuidado, mas que também precisa caminhar muito para ajudar a modernização do nosso país. Dani vai começar com os nossos correspondentes, então? Vamos lá. Vamos chamar uma pergunta enviada aí por um dos nossos correspondentes do interior do estado, começando pela fronteira com a Bolívia. Bom dia, candidata. Aqui é Rodolfo César. Gostaria de saber como a senhora pretende instalar um polo logístico na região de fronteira, a partir aqui de Corumbá. Olha, Corumbá, eu não vi o nome dele porque estava abaixo aqui. Rodolfo. Rodolfo, bom dia, é um prazer enorme falar com você. Olha, eu acho que Corumbá hoje tem que se preocupar mesmo em se colocar para o que vem de desenvolvimento, né? Corumbá tem que pensar nesse desenvolvimento que chega. Ele já está aí, mas que ele será muito pujante. O polo logístico, você tem aí uma hidrovia internacional no Rio Paraguai. Nós temos a ferrovia que precisa voltar a acontecer, e esse é um dos temas que, como deputada federal, eu tenho trabalhado muito, né, lá em Brasília, como ministra também que fui, vejo a importância disso para o escoamento da nossa produção, né? E Corumbá tem, além de tudo isso, o minério, né? Nós temos aí a Bolívia, que tem que tirar a soja, ela não tem outro caminho, a soja, enfim, toda a produção de grãos ela tem que ser escoada por Corumbá, ou pela hidrovia ou pela ferrovia. E eu estive aí conversando outro dia com um grupo que está aí instalado, e eles estão num otimismo, e eu concordo com esse otimismo dessa empresa. Por quê? Porque Corumbá vai ser um grande centro logístico. Nós temos ureia vindo da Bolívia para o Brasil. Esse é um dos produtos que ajuda muito a nossa agricultura. Então, nós precisamos da ferrovia, nós precisamos da hidrovia para que isso aconteça. E nós temos aí, vamos dizer, o desenvolvimento chegando a Corumbá. Nós temos o manganês e o minério de ferro, né, que são importantíssimos, principalmente nessa retomada da economia do Brasil. O Brasil vem num crescente, a nossa economia, os índices têm melhorado e mostrado que o Brasil está no caminho certo. Agora a gente tem, candidata, uma situação, até a gente conversou com outros candidatos aqui essa semana, por exemplo, nós não temos agora como contar com a ferrovia. No caso da hidrovia, em tempos de muita seca, toda essa produção está sendo escoada pela rodovia. E aí nós temos o grande problema, o impacto na BR-262, que não suporta e não está preparada nem para tanto tráfego, e não é duplicada, e muito menos para o peso dessas composições, né? É verdade, Lígia. Isso é uma coisa que nós temos que estar atento. Eu já tive algumas reuniões no Ministério da Infraestrutura, tive a oportunidade de conversar outro dia com o ministro Marcelo Sampaio, que esteve aqui no Mato Grosso do Sul, colocando para ele justamente o que vai acontecer em Corumbá e a urgência que nós temos de resolver ou a ferrovia ou a hidrovia. A ferrovia, eu acho que está mais pronta. Nós temos a ferrovia que hoje é uma ferrovia sucateada, né? Não é uma ferrovia, mas ela pode ter esse fluxo, e com algumas reformas ela pode sair mais rápido com esses produtos, tirando um pouco do tráfego da 262. Né? Eu acho que, então, esse é o papel de um deputado, de um senador, mostrar para o ente, para o Executivo Federal, que nós temos que priorizar algumas coisas. E realmente a nossa rodovia não aguenta, né, a 262, principalmente de Miranda a Corumbá, onde nós temos um terreno muito mais frágil. Ela não foi feita para o tráfego que tem hoje de caminhões, de minério, de ureia e de outras coisas que vão daqui para lá e de lá para cá, enfim. E aí nós temos outros agravantes. A questão ambiental, a gente divulga com frequência o atropelamento de animais silvestres, o número de acidentes envolvendo, né, os veículos, mas também com animais e sem animais, acidentes ao longo da BR. Então, nós temos impacto na saúde, por
conta disso, né? Nós temos outros problemas em decorrência dessa falta de infraestrutura. A senhora não acha que já demorou muito tempo para se olhar melhor para a BR-262? Eu acho que sim. A BR-262 ela está num processo para ser colocada para licitação, né? O ministro me disse que o modelo está pronto, que deve ter aí o anúncio no começo do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem, essa modelagem vai estar pronta para que a iniciativa privada entre. O governo não tem recursos para fazer toda a infraestrutura que o Brasil precisa e nosso Estado, é claro. Olha só, agora o que nós temos aqui na 262 não é só esse trecho, olha só o que está acontecendo de Ribas a Três Lagoas, né? Com toda essa movimentação e esse investimento maciço que Ribas está recebendo com a nova papeleira da Suzano, né? Então, nós precisamos resolver a 262 como um todo dentro do Mato Grosso do Sul. Porque em outros estados, principalmente na região sudeste, porque a 262 ela continua, vai até lá o já Espírito foi Santo. Isso. Ela é Vitória Exatamente. Corumbá. Esse lá é o no trecho Espírito dela. Santo ela já foi, está concluída agora, Sim. há poucos então, meses. Nós temos né? que pôr força política, né? Nós temos que ter senadores, deputados, governo do Estado, que haja uma mobilização da classe política e da classe empresarial para que o governo olhe isso como uma prioridade, o governo federal. Os recursos são escassos do orçamento, por isso a importância de trazer a iniciativa privada para leilões, como foi feito com os aeroportos. Mato Grosso do Sul agora teve 3 aeroportos num lote que pegou Congonhas, Paulo, né? Que Congonhas é a cereja do bolo, mas que pudesse, esse grupo que ganhou essa concessão, pudesse fazer os aeroportos do Mato Grosso do Sul, principalmente Ponta Porã e Corumbá, que são muito importantes para a interiorização também da parte aérea no nosso estado, que é um estado de turismo e de negócio. Mas nem sempre a iniciativa privada acaba contemplando após uma concessão. É o caso aqui da BR-163. A gente tem acompanhado que passou o prazo, eles não concluíram. O que faltou aí? Fiscalização do governo, dos nossos representantes, a senhora também como deputada federal. O que faltou? Porque essa BR já era para estar pronta a esse momento, né? O modelo de concessão da 163, como outros, o governo Dilma, ele fez um modelo que ele privilegiou diminuiu o pedágio e também parece que houve uma contagem. Eu não sou especialista nisso, mas houve um erro na concepção do modelo da concessão. A concessão ela tem que ter um modelo equilibrado. A iniciativa privada e o governo federal tem que fiscalizar, e nós, como deputados e senadores, temos que fazer essa fiscalização. Sim. Olha o tempo que a 163 ela já foi, vamos dizer, já houve, a empresa já disse que devolveria, mas olha o tempo. Então, nós temos que ter uma legislação também mais ágil, né, para que não deu certo, fiscalizou, está errado, que a gente possa fazer uma transição para outra concessão, ou seja, o que for preciso fazer, de maneira mais célere. É a mesma coisa com a lei das licitações que nós temos no Brasil, que é uma licitação que vai por preço. E nem sempre o produto que você precisa é só preço. Às vezes tem que ter qualidade, tem que ter eficiência técnica. Então, é isso que eu digo. Nós temos, como parlamentares, né, nós temos que estar muito atentos para tudo isso, porque o Brasil, hoje, nós somos competidores do mercado global, né? Nós temos uma deficiência interna enorme e nós temos que ter legislação apropriada para que a gente possa caminhar de maneira mais célere, sabendo que o Estado não pode entrar em tudo. O Estado tem que cuidar de saúde, tem que cuidar de educação, tem que cuidar de segurança pública e de assistência social. A infraestrutura ele tem que entrar onde a iniciativa privada não vai. Então, trechos, vamos dizer, de algumas rodovias. Olha, aqui não tem ainda, não tem gente, não tem público suficiente para utilizar, mas ela é necessária porque ela faz a ligação. Né? Então, aí o Estado tem que entrar. Mas, à medida do possível, eu acho que os leilões estão caminhando. Eu quero dizer aqui que o ministro Tarcísio fez uma revolução naquele ministério, sem orçamento, porque no passado os orçamentos eram enormes e não tinham projetos. Hoje, o ministro Tarcísio deixou muitos projetos
mas tem um tempo aí de adaptação que eu acredito que vai acontecer daqui para frente. Bom, e lá da fronteira com o Paraguai, vem outra pergunta para a candidata. Candidata, sou o Carlos Monforte e gostaria de saber da senhora como atuar no Senado, em sendo eleita, para reduzir a tensão no campo, assegurar o direito à propriedade e também, por outro lado, promover a justiça e a paz para indígenas e sem terra. Monfort, eu tenho uma teoria, não só na fronteira. O nosso estado é um estado que tem esses dois problemas aí que você colocou, né? Tanto com os indígenas quanto com os sem terra. Eu acho que com os assentamentos, eu tive a oportunidade de participar do maior programa de regularização fundiária que esse país já teve nos últimos 20 e poucos anos, né? Fazendo o quê? Cumprindo a lei, entregando títulos, né, de propriedade àqueles que têm direito, principalmente aos pequenos produtores, porque são eles que não tinham esses títulos na mão. A lei diz que depois de 10 anos, ele é assentado ou naquela terra, que era a terra federal, ele tem direito ao seu título de propriedade, cumprindo algumas exigências legais, tendo aptidão à terra, enfim, e morando lá, produzindo, e nós fizemos isso. No âmbito nacional, foram entregues mais de 402 mil títulos de propriedade em todo o Brasil. E aqui no estado, mais de 12 mil. Nós temos aqui próximo a 30 e poucos mil títulos a serem entregues. E, com certeza, eles serão. Agora, exige uma burocracia enorme. Isso vai trazer a paz no campo, porque a pessoa sabe que ela é dona, que ela vai poder produzir, que ela tem acesso a crédito, ela tem acesso a políticas públicas para que ela possa produzir, ter renda, porque esse é o grande problema do nosso país, é renda. Quanto aos indígenas, nós temos também algumas leis que estão paradas na Câmara e no Senado que podem ajudar e muito. Por exemplo, terras que foram invadidas, né? Os índios chamam de retomada, mas terras que têm escritura pública, tem gente que tem mais de 100 anos de escritura no nome da sua família. Tem aqui na região de Miranda, de Aquidauana, Niuaque, pessoas que têm o título de propriedade correto, de boa-fé, que o Estado brasileiro ou que o Estado do Mato Grosso passou para essas famílias lá no passado e que hoje são reivindicadas pelos indígenas. Então, nós temos que ter uma legislação que dê a oportunidade que essas pessoas não saiam dessas terras, se for essa a vontade deles, de mão abanando, né? Não recebendo pela terra. Então, tem uma indenização, lei, a senhora está falando. Exatamente, porque hoje a terra é considerada, quando é terra indígena, terra da União. Uhum. E aí a pessoa só tem direito às benfeitorias. E ela perde tudo que ao longo de 100, 120 anos foi feito naquela propriedade. Então, nós precisamos corrigir esse erro. A outra coisa, eu acredito que os indígenas eles precisam ter uma linha direta com os governos, tanto estadual quanto federal. Eles não têm que ter intermediário. A gente tem que saber o que eles querem. Eu tenho recebido aí muitos caciques querendo conversar, recebi no Ministério da Agricultura, enquanto ministra, para que nós possamos colocar para eles também as mesmas ações que têm os pequenos produtores rurais, os produtores da agricultura familiar. Eles também querem ter o direito a produzir, a ter máquina. Tratar como iguais. Exatamente. Que é, vamos dizer, hoje um modelo que lá nos Parecis tem e que todo mundo quer esse modelo. Os índios, que são índios produtores. Tem outras etnias que não levam a produção como a sua principal atividade. Enfim, então eu acho que nós temos que sentar, conversar e resolver esse assunto definitivamente. Dentro desse setor aí da agricultura familiar, do agronegócio também, a gente tem aí a cadeia do leite, que na comparação com a cadeia da carne está muito aquém do esperado. Por que isso ocorre até hoje e qual que é a sua proposta para fortalecer esse setor e lá na ponta também baixar o preço do leite para o consumidor? Olha, Lígia, você foi num assunto que é caro para mim e que é uma das minhas frustrações, né?
A cadeia do leite, ela é uma cadeia enorme. E ela tem muitas fatias, muitas camadas. Você tem gente ganhando dinheiro com leite que é altamente tecnificado e que produz, vamos dizer, em volume maior. Mas você tem uma camada grande de pequenos produtores, né, que são, às vezes, da subsistência, que tiram leite para a sua família e sobram lá 20, 30 litros de leite por dia e que ele entrega para laticínios. Essa é a camada mais prejudicada. Você não consegue fazer uma política pública para um setor que tem tantas camadas, né, de maneira igual. Eu, no Ministério da Agricultura, uma das coisas que eu mais discuti, eu entrei falando de leite e saí falando de leite. Depois nós tivemos um problema aí no meio do caminho que... então, enfim, assistência técnica é uma das soluções, né? Você fazer talvez uma integração para os pequenos. Nós construímos uma política pública para o leite, né? E ela está sendo implantada, mas ela não é fácil por essa desigualdade e essa estratificação dos produtores. A senhora acredita que isso vai levar quantos anos ainda? Olha, eu acho que nós Se for empenhado, né? Se for feito. Eu acho que, primeiro, tem que ter continuidade. Políticas públicas que são necessárias, elas precisam ter continuidade. Não interessa governos, ela tem que ser uma política de Estado. Então, eu acho que aí já começa a melhorar. Não dá para entrar um governo e sair o governo e mudar essa política. Nós nunca vamos resolver. Nós tivemos um problema sério, porque nós tivemos muita seca o ano passado e o ano retrasado no Rio Grande do Sul, no sul do país. E isso dificultou a pastagem, dificultou o grão, aumentou o preço. Isso vamos ter sempre, né? Essas oscilações climáticas. Não vamos ficar longe disso, mas nós podemos amenizar, que é fazer culturas mais resistentes, tá mais precavido o produtor para passar por esses momentos. E é isso que a gente tem feito. O Rio Grande do Sul está fazendo um belíssimo trabalho junto com o Ministério da Agricultura para que isso avance. Agora, o leite, nós ainda temos aí alguns anos para isso dar certo. Por que o leite está caro? Porque muita gente saiu do leite, foi para outra atividade. Então, o leite acabou subindo de preço. Mas a boa notícia, vem caindo, porque nós tivemos uma super safra de milho, que é fundamental para a ração, e esses preços, então, do leite começam já, não sobem, mas devem começar a cair daqui para frente. A pergunta agora vem de Maracaju. Bom dia, Vanessa Bordim, falo de Maracaju, na região centro-oeste do estado. A senhora, enquanto ministra da Agricultura, esteve aqui por diversas vezes, inclusive na nossa região, para entrega de títulos de terra. Candidata, no seu plano de governo a senhora fala bastante cita sobre municipalismo, cita sobre inclusive uma modernização do setor do agronegócio beneficiando a agricultura familiar. Nós temos aqui em Maracaju muitas famílias que vivem em assentamentos e que dependem da agricultura familiar e daquilo que produzem. Se eleita, o que a senhora pretende fazer então para dar um pouco mais de garantia para esse setor, para esse segmento da agricultura familiar e proporcionando uma vida mais digna para essas famílias? Vanessa, bom dia. Pode ter certeza que, como senador, eu vou fiscalizar a emissão de títulos para que isso não pare, que seja uma política de Estado realmente, que ela continue e que a gente possa entregar os títulos àqueles que têm direito. Tanto os provisórios quanto os definitivos, porque aí a família tem direito, tem acesso ao crédito, tem acesso à produção de maneira mais correta e que ele possa ter renda. A gente tem que pensar sempre na renda dessas famílias, trazendo o jovem de volta para o campo. Quero dizer para você que, como também não adianta você dar o título e depois o crédito se você não tiver a comercialização e se você não tiver principalmente assistência técnica para que ele produza de maneira eficiente e correta. Então, já tem um projeto de lei fazendo a modernização da agricultura da lei, da agricultura familiar. Nós vamos trabalhar muito isso para que essa lei possa ser votada e que ela possa trazer aí os benefícios a essa camada aí, que é enorme, a maior. A agricultura familiar no Brasil é o maior número de produtores rurais, são mais de 5 milhões de produtores em todo o nosso país, que precisam que o governo chegue lá com essas políticas públicas.
Nós dobramos o crédito, enquanto eu estive ministra, para a agricultura familiar. Ele saiu de 30 bilhões para 61 bilhões, tanto no custeio quanto no investimento. Agora, o investimento só tem acesso àqueles que têm o seu título já definitivo. Candidata, a gente tem exemplos de países europeus, né, onde a agricultura familiar é muito fortalecida, né, inclusive com programas, com selos de qualidade, de produtos que chegam do outro lado do mundo. Né? Por que aqui é tão difícil colocar isso em prática? Mas nós temos poucos ainda, né? A verdade era. Nós tínhamos aí um problema muito sério com os queijos, né? Porque uma coisa, Lígia, depende da outra. Você tem que ter a inocuidade e a sanidade também dos produtos. Então, você tem que ter uma política sanitária na área de zootécnica, dos lácteos, principalmente. Por quê? Porque você tem aí tuberculose, você tem brucelose. Então, você tem que ter um controle, tem que ter laboratórios para você testar, porque tem muita leite que é cru. Então, essa era uma dificuldade. Então, nós implantamos alguns laboratórios pelo Brasil, a iniciativa privada também fez, e nós criamos aí o selo arte e também a certificação geográfica desses produtos. Isso, quando eu fui para Bruxelas discutir o acordo Mercosul-União Europeia, né, nós tínhamos lá perto de 100 e poucos produtos com identificação geográfica, enquanto a Europa tinha mais de 900. Né? Então, você vê a diferença que é e a importância. Mas nós avançamos muito com essa legislação. Hoje, Minas Gerais está bombando. Precisamos fazer outros ajustes, foram feitos. Então, hoje houve uma facilitação. Eu fiquei muito feliz que tive outro dia visitando o Mercadão aqui municipal e o grupo lá de que faz doce de leite, queijo, veio me agradecer porque hoje facilitou-se muito e eles estão aí caminhando rapidamente com o CISB para poder entregar, não só no nosso estado, mas em outros estados da federação e exportar aí um caminho que vai ser a sequência disso aí, de quem tiver produtos de qualidade e que cair no gosto do europeu, do asiático, enfim. Isso aí precisa também de uma integração com o turismo, a rota bioceânica que está chegando. Então, isso precisa ter uma ação muito grande para integrar tudo isso. E depende do município também, porque os municípios precisam ter os veterinários, porque às vezes um município só não dá conta de ter essa fiscalização que nós precisamos. Então, nós precisamos ter os consórcios, que estão também funcionando bem. É uma integração município, Estado e União. Mais uma pergunta, agora vindo ali da região leste do estado, tem a ver com algo que a gente já comentou no início da entrevista, mas ela vai te pedir mais detalhes sobre isso. Olá, candidata, bom dia, aqui é Ana Cristina Santos de Três Lagoas. A senhora é conhecedora dos grandes empreendimentos que estão previstos para a região da costa leste de Mato Grosso do Sul, entre eles a nova fábrica de celulose no município de Inocência. E também temos a expectativa da conclusão da obra da UFN3 e, quem sabe, muito em breve, a operação desta fábrica. São empreendimentos importantes, mas que requerem logística para atender toda a demanda dessas grandes indústrias. Caso a senhora seja eleita senadora, o que a senhora pretende fazer juntamente com a bancada federal de Mato Grosso do Sul para ir ao encontro desses grandes empreendimentos, principalmente na questão de logística? Bom dia, Ana Cristina, um prazer falar com você. Eu acompanho isso desde que eu fui secretária do Estado do Mato Grosso do Sul e que eu tive a oportunidade de trabalhar essa transformação do binômio soja-boi para essa industrialização com uma diversificação de produtos na área agrícola. Hoje tem um dado muito importante. A soja contribui com 29% das nossas exportações, mas a celulose já é o segundo produto, 20%. E, com certeza, a hora que tiver a duplicação da fábrica da Eldorado, mais a entrada da fábrica da Suzane Ribas e de Inocência da Arauco, nós teremos aí, com certeza, a celulose será o carro-chefe dos nossos produtos. Né? Ana Cristina, a logística é fundamental. Nós falamos aqui um pouquinho, eu tenho uma notícia de que já existe
com a mudança do marco da lei autorizativa das ferrovias, que foi uma batalha para passar no Senado Federal, e o Senado aí é importantíssimo, né? Eu acompanhei de perto com o ministro Tarcísio essa batalha e que foi vencida. Logo depois nós tivemos aí 4 empresas já querendo fazer Três Lagoas, Aparecida do Taboado, para fazer uma ferrovia, e também a gente tem notícias aí de algumas empresas já querendo entrar no trecho para fazer Campo Grande e Três Lagoas, para fazer essa retirada aí de toda essa madeira indo para essas fábricas que estão aí na costa leste do nosso estado. Então, eu acho que temos boas notícias. Agora é apertar, fiscalizar para fazer com que esse escoamento aconteça, e aconteça de uma maneira melhor. Porque quando você tira caminhão, você diminui o tráfego das estradas, você diminui o índice de acidentes que você tem, e você também tem uma coisa muito importante, que é o meio ambiente. Você diminui a emissão de CO2. Você vai ter um comboio ferroviário em vez de, 30, 50, 80 carretas que estariam nessa rodovia. A senhora, como ministra, a senhora viu aí a dificuldade de tirar um projeto da gaveta lá dentro do Senado, de fazer as coisas caminharem. Agora, caso eleita, do outro lado, como é que a senhora vai convencer aí os seus pares a dar andamento e agilidade necessárias para que o Brasil seja aí alavancado mesmo no desenvolvimento? Eu sou uma pessoa movida a desafios. Esse é o grande desafio. Eu tenho alguns defeitos, mas eu acho que eu tenho algumas coisas que eu adquiri ao longo da vida. Ser uma boa articuladora. E isso é fundamental no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Você fazer articulações para que as coisas aconteçam. Eu cheguei na Câmara há 3 meses atrás, voltando do Ministério da Agricultura, e tive a oportunidade de articular um PLN que não saía da gaveta, o PLN 14, e eu tive que fazer essa articulação, porque ele era muito importante para o orçamento da agricultura, e eu tenho certeza, e vocês sabem que eu tenho vontade de continuar contribuindo com o meu Estado. E é isso que eu vou fazer no Senado Federal. Articular, discutir e pôr para andar os projetos aqui do nosso Estado e também os de interesse nacional, naturalmente. Bom, de interesse aí da população, a gente tem a questão hoje do preço dos alimentos, né? No dia a dia, o brasileiro vê esse custo aumentar. A conta no supermercado, ela não para de crescer, né? Por outro lado, a gente tem aí uma recuperação do PIB, aumento das exportações. Então, a gente tem um Brasil muito rico, que está caminhando, e um Brasil que está penando, um Brasil da dificuldade, daquele trabalhador assalariado, né? Eu gostaria de saber, a senhora tem falado que pretende ser uma senadora desenvolvimentista, né? Eu gostaria de saber, na prática, o que isso significa e como é que a senhora pretende dar um equilíbrio aí entre esses 2 Brasis que nós temos hoje. Ô, Lígia, isso não é uma coisa que vem de agora. Uhum. Você tem que levar em consideração que nós tivemos 3 anos dificílimos. Uhum. Nós tivemos uma crise energética por conta da seca, né, que foi a maior seca dos últimos 91 anos que o Brasil passou. Então, nós tivemos problema com o preço de energia. O preço de energia está diretamente ligado com o quê? Com a fabricação, com o processamento de alimentos e também com a luz elétrica da nossa casa, né, para que pesa no bolso. Depois nós tivemos uma pandemia. Fique em casa que a gente vê depois o que faz com a economia. Estamos pagando o preço. Imagina se o agricultor brasileiro, e aí eu tenho muito orgulho dessa minha classe, tivesse ficado em casa e não tivesse produzido. Em vez de carestia de preço, nós íamos ter falta, desabastecimento. O Brasil foi um dos poucos países que teve, além de abastecer o seu mercado interno, ainda ter excedente de exportação que ajudou no PIB brasileiro. Foi o que puxou o PIB da nossa economia. Se nós não tivéssemos isso, nós íamos ter mais desemprego, né? E não teria retomado como a gente vem retomando a nossa economia. Aí, é claro, tem Banco Central com políticas aí teve que aumentar juro, né? Teve que
que a inflação subiu, mas isso é um reflexo mundial. Olha o preço dos combustíveis, que também refletem. Então, só terminando aqui, imagina se nós não tivéssemos batido recordes de produção. O que ia acontecer? Além de estar mais caro, ainda ia faltar. Então, o Brasil tem aí no seu DNA e no campo, é o único país do mundo. Agora nós estamos com 80 países que estão com problema de segurança alimentar. E nós temos aqui o preço alto, nós temos que brigar pelo emprego e renda, por isso que eu sou desenvolvimentista. E o governo tem que entrar na hora necessária, tem que ter recursos para fazer o quê? Auxílio emergencial foi dado no governo lá atrás, durante a pandemia. O governo federal colocou 700 bilhões, que foi o que ajudou os estados e municípios. Os estados estão bem porque houveram muitos benefícios nessa área. Depois, agora, está fazendo de novo o Auxílio Brasil, que é o quê? Aumentar a Bolsa Família, que pagava R$ 169 por família, vai para R$ 600 piso, porque se for mulher, vai receber mais, é de R$ 800 até R$ 1.200. Então, o governo tem que estar preparado para entrar, mas tem que ter a porta de saída, Lígia. E a porta de saída é emprego, com geração capacitação. E capacitação. Essa é uma das minhas bandeiras. A gente aumentar. Nós temos aí os institutos federais que têm que trabalhar junto. Mato Grosso do Sul, aqui nós temos celulose, nós temos etanol de milho, agricultura é forte, pecuária é forte. Nós temos que trabalhar os empregos, né, e a capacitação em torno daquilo que a gente tem aí de indústria chegando e que precisam de pessoas prontas e capacitadas para ter esses empregos. Mato Grosso do Sul tem hoje 20 mil vagas em aberto. Agora, para minha surpresa, eu tenho andado muito aí. Isso é muito bom na campanha para a gente avaliar e ter o feeling. Supermercados. Os supermercadistas me dizem que não conseguem suprir as vagas de gente que arruma prateleira, de pessoas de caixas, que não conseguem contratar no número que eles têm. Então, tem vagas em aberto. Nós temos que saber o que está acontecendo. Em relação a isso, ao preço dos alimentos, eu vou voltar aí para uma questão que está sendo colocada, inclusive a gente tem um quadro aqui no jornal da CBN Campo Grande, que é mais emprego, né? Menos imposto, mais emprego. E o Sindifiscal aqui no estado, ele propõe uma redução dos impostos em cima da cesta de alimentos, né? Da cesta básica. A senhora acha que isso seria viável ser levado não só para Mato Grosso do Sul, mas como senadora, uma proposta a nível nacional aí? Lígia, reforma tributária, que está parada lá, precisa pôr o dedo nisso. Se a gente não conseguir fazer a ideal, que a gente dê um próximo passo. Você vê o governo federal reduziu alguns impostos, aumentou a base arrecadatória, aumentou a arrecadação. Né? Nós temos batido recordes de arrecadação e diminuindo o imposto. Os estados vão ter que fazer a mesma coisa. Então, essa reforma tributária ela precisa ser discutida, ver o melhor modelo, uma simplificação também, porque isso é custo para o empresário, né? Uma simplificação deste modelo para que a gente possa avançar. E sim, a cesta básica tem que ter mesmo diminuído os seus impostos, que não é direto, mas acaba sendo indireto. A gente tem mais 3 minutinhos aí, em torno de 3 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta de saúde para a senhora, porque a gente acompanhou uma grande mobilização nacional das Santas Casas, né? As entidades filantrópicas vêm pedindo ajuda, isso não é de hoje. Há anos a gente vem ouvindo que a tabela do SUS está defasada. Eu estou vendo aqui nas suas propostas, né, reajuste da tabela do SUS, Sistema Único de Saúde. Como isso pode ser feito, candidata? Porque é um problema antigo, né? Não conseguiram resolver ainda. De que forma a senhora poderia resolver isso como senadora? Eu acho que no Senado, uma comissão, né, para tratar desse assunto com o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é um ministério que tem muitos recursos. Nós precisamos saber se eles estão sendo bem encaminhados, se está tendo eficiência. E uma outra coisa, né, no orçamento, nós parlamentares, nós temos metade das nossas emendas impositivas, elas são obrigatórias para a saúde. Né? E eu acho que isso também precisa ser revisto. Será que a gente encaminha bem? Eu acho que isso precisa estar ajustado, né, com as políticas dos nossos estados. A gente tem que chegar aqui
ter uma relação muito boa com o governo estadual para poder fazer essas indicações. E não eu indicar uma máquina para um lugar que não tem técnicos. Ou indicar... eu pergunto do reajuste, porque isso teria um impacto muito grande, né? No orçamento. De onde sairia claro, isso? Mas é claro, eu acho que isso é uma discussão. Se esse é um problema, e é um problema nacional, nós precisamos discutir, nós precisamos sentar, pegar especialistas, chamar. As Santas Casas já foram várias vezes, eles têm um problema crônico, precisam de um financiamento, se não me engano, são 22 bilhões que as Santas Casas devem em todo o Brasil. Nós precisamos resolver esse problema. E isso é o quê? Vontade política. Tem que sentar e falar como é que nós vamos resolver. E resolver. E saber de onde vai tirar. Porque você não pode, agora, você não pode colocar uma decisão e não ter no orçamento como resolver. Então, isso tem que estar integrado. Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Santas Casas, Estado. Eu vou acrescentar aí, nós temos um problema muito sério hoje, que quando o dinheiro ele é repassado para os hospitais filantrópicos, ele, por lei, ele passa pelo município. E nem sempre chega. E nem sempre chega no dia certo e quando chega. Como senadora, a senhora poderia propor algo para que os municípios, sim, fiscalizem, né, façam esse papel, mas que o dinheiro saia direto da União para quem está diretamente na assistência? Olha, eu acho que sim. É uma boa discussão. Eu acho que é um bom tema para ser discutido pelo Senado, enfim, pelo Congresso Nacional. Né? Por que que isso não chega? Eu sei que tem muitos recursos que parece que são 32 bilhões para média e alta complexidade que estão parados nos estados. O recurso vem em estados e municípios. Os recursos vêm e acabam não sendo gastos. E a população sofrendo. E depois, isso é ineficiência dos estados e municípios. Precisamos fiscalizar mais. Bom, nosso tempo está acabando. Eu gostaria só que a senhora desse um recado aí para o eleitor que está assistindo. Olha, eu quero muito ser a senadora do Mato Grosso do Sul, quero levar toda a minha energia para trabalhar pelo meu estado, olhando os nossos temas. É claro que os temas no Senado são nacionais, mas com muito foco com aquilo que reflete aqui no Mato Grosso do Sul. E eu queria que vocês analisassem o meu currículo. Eu sou uma pessoa transparente, direta, ficha limpa, e eu gostaria muito de ser a sua representante no Senado Federal, Tereza Cristina 111. Muito obrigada. Obrigada pela participação, candidata. Amanhã nós encerraremos essa rodada dos candidatos ao Senado com a participação do professor Tiago Botelho, do PT. E a partir da próxima terça-feira, dia 13, vamos ouvir aqui as ideias e as propostas dos candidatos ao governo do Estado. Obrigado, Dani. Obrigado, Lígia. Obrigado, Anderson Geliel. E todos que fizeram as perguntas, muito obrigado pela oportunidade que o Grupo RCN e a CBN me dão nesta manhã. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta, muito obrigada. Nós vamos agora para um intervalo. As nossas emissoras seguem com a programação local, mas olha só, às 10h30 nós voltamos em transmissão simultânea de rádio e TV com o resultado da pesquisa eleitoral encomendada pelo JP News, o Jornal do Povo, do Grupo RCN. Teremos aí a pesquisa para presidente, governador e ao Senado por Mato Grosso do Sul, realizada pelo IPP, Instituto de Pesquisa Pontual. Grupo RCN, eleições 2022. CBN, eleições 2022.